Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa para as turmas do segundo ano e do Se Liga. Deste lado aqui, está Késia. Késia é intérprete de Libras, língua brasileira de sinais. Késia vai tornar essa aula mais inclusiva. Muito obrigada, Késia. E no chat, para verificar a participação de vocês, a professora Verônica. Bom dia, professora! Bom dia, professora Esté. Bom dia, crianças. Simbora para a aula de português. Estou bem animada nesta aula, crianças, porque a gente aprendemos muitas coisas sobre as notícias, não é verdade? E hoje a gente vai continuar aprendendo sobre esse gênero textual. E olha só o tema da nossa aula de hoje. A notícia e os diferentes pontos de vista. Olha só. A gente vai ler uma notícia e vai observar essa questão do ponto de vista em uma notícia, não é? Bem interessante. Você não pode perder os detalhes dessa aula. Separou seu material, organizou tudo aí no cantinho. Se precisar anotar alguma coisa, é muito bom você ter o caderno, lápis, borracha, tudo aí próximo para não perder os detalhes, tá? Qualquer dúvida, anota e futuramente você pode enviar, não é, a sua dúvida para nós, não é? Se não for possível agora no chat, você envia as dúvidas e a gente tenta responder. Ou então você leva também para a sua professora em sala de aula e eu tenho certeza que ela vai responder aí todas as questões. O material é esse, não é? O Aprender Sempre de Língua Portuguesa. Estamos no 3º volume desse material e vamos continuar aprendendo muito com este material. E aí, você lembra quanta coisa aprendemos sobre o gênero textual notícia? Tenho certeza que sim. Aprendemos sobre as manchetes, sobre o lead da notícia, sobre o corpo da notícia, sobre a origem, de onde a notícia veio, não foi? Aprendemos tantas coisas e hoje a gente vai continuar aprendendo, porque tem muita coisa boa para a gente aprender com esse gênero textual que é tão comum no nosso dia a dia. E olha só, para a gente continuar esse estudo, eu trouxe para vocês a versão da história dos 3 porquinhos, tá? E você poderá dar a sua opinião sobre esse acontecimento. Olha, eu já trago aí uma imagem de um porquinho na casinha dele de palha. Você lembra dessa história? Vamos relembrar. Eu tenho certeza que você conhece a história, mas a gente vai relembrar um pouquinho essa história para pensar um pouquinho sobre os pontos de vista em uma notícia. Olha só, na história dos 3 porquinhos, a gente sabe que essa história acontece numa floresta, que os 3 porquinhos constroem suas casas, não é? Cada casa diferente uma da outra, não é? Cada um teve uma ideia de fazer a casa, não é? Um fez a casa de palha, a outra fez a casa com gravetos de madeira, não é? Com pedacinhos de árvores, e o outro fez a casa toda de tijolo, não é? Você lembra, não é? Da história dos 3 porquinhos. Então, nessa história tem um personagem aí que é o vilão, não é? Que é o lobo e que ele é chamado de lobo mau. Olha só. E ele teve algumas investidas contra os porquinhos. Lembram desse detalhe? Eu vou chamar a professora Verônica agora e saber dela se alguém aí já comentou alguma coisa. O que é que ela acha dessa história dos 3 porquinhos? E aí, professora Verônica? Então, professora Esté, Jefferson disse aqui, todo feliz, sorridente, contente, que agora está com tablet. Aí ele colocou aqui no chat. Seja bem-vindo, viu, Jefferson? Espero que você, assim, consiga acompanhar todas as nossas aulas. E com relação à história dos 3 porquinhos, eu gosto muito, eu acho muito interessante. Porque a gente aprende bastante, ele tem umas lições aí, não é só uma não, mais de uma lição aí nessa historinha. Sobre a história, é verdade, professora Verônica. Então,
A gente sabe das investidas do lobo contra os porquinhos, não é? Nessa história, o lobo, o interesse dele era papar os porquinhos, não é? Mas olha só, pensando um pouquinho, será que essa é a única versão dos fatos? Ou será que existe uma outra história para essa história dos 3 porquinhos, não é? Olha só, eu tenho aí um jornal. Nesse jornal eu tenho assim, ó, o Diário do Porco. Então, era um jornal que era editado pelo porco, não é? O editor desse jornal era um porco. E talvez as pessoas que faziam a notícia desse jornal também eram porcos. Vê só a manchete que eu tenho aí nesse jornal. Lobo feroz. Logo de cara eu tenho nesse jornal aí, que é o Diário do Porco, uma manchete chamando o lobo de feroz. Mas será que o lobo realmente é feroz? A gente vai verificar uma outra história para conhecer uma outra versão. É importante a gente verificar as opiniões, tá? O ponto de vista de outros jornais, não é? Não ficar só em um jornal. Então, agora eu tenho aí uma outra versão. Já esse jornal aí é o Diário do Lobo. Talvez ele foi editado por um lobo, não é? Então, que tal ouvirmos o lobo? Talvez a reportagem também foi feita por um lobo. Vamos verificar então. Nessa história, não é? A gente vai dar a palavra ao lobo. Dando a palavra ao lobo, que naturalmente narra os acontecimentos do seu ponto de vista, não é? John Iciesca, em seu livro A Verdadeira História dos 3 Porquinhos, nos revela uma história diferente da que conhecemos. É verdade. Essa história aí, não é? Que é a verdadeira história dos 3 porquinhos, é contada por Alex Lobo, tá? Que era um lobo que era chamado de lobo mau, mas ele conta a versão dele. Olha, e eu fiquei boquiaberta quando eu soube da versão. E aí, professora Verônica, a senhora conhecia essa história? Olha, eu não sei se é a mesma versão que eu conheço. Eu adoro essas novas versões, essas outras versões, aliás, melhor dizendo, essas outras versões da história dos 3 porquinhos. É muito interessante. Fica atento aí, crianças, fiquem atentos aí para ver a professora Esther. Então, crianças, dessa versão, como vocês bem observam aí na imagem, eu coloquei até um lobo soprando e pergunto para vocês, será que foi espirro? O lobo conta que ele estava com um resfriado enorme. E ele diz assim, ó, no tempo do era uma vez, eu estava fazendo um bolo de aniversário para a minha querida e amada vovozinha. Eu estava com um resfriado terrível, espirrando muito e precisava de açúcar. Ele ficou sem açúcar. E sabe o que aconteceu? Ele resolveu visitar um vizinho que era um porquinho e que não era, segundo ele, esse porquinho não era muito inteligente. E esse porquinho resolveu fazer a casa dele de palha. Vê só, criança. E o lobo foi pedir uma xícara de açúcar. Ele só precisava de uma xícara de açúcar para fazer o bolinho da vovó. E sabe o que aconteceu? Na hora em que ele estava pedindo açúcar, deu aquela coceirinha. Quando ele colocou a mão na porta do lobo, deu aquela coceirinha gostosa que dá no nariz da gente. E a gente espirra, não é? Imagina o espirro do lobo. Quando ele espirrou, crianças, a casa voou pelos ares. E sabe o que aconteceu? Infelizmente, o porquinho que estava dentro da casa caiu mortinho da Silva, ele disse. E ele resolveu que ele teria que papar aquele porquinho, porque senão ele iria estragar comida e ele não gosta de fazer isso, o lobo. Ele disse que acha muito chato estragar comida. E ele papou aquele porquinho. E logo em seguida, ele ainda precisando do açúcar, não é?
com aquele resfriado, ele foi na casa do outro porquinho. E aconteceu a mesma coisa, crianças. Novamente, ele espirrou e a casa foi toda pelos ares. E ele teve que papar novamente o segundo porquinho. E ele já estava empanturrado, ele disse, de tanta comida. Mas ele não gosta de estragar a comida. Até que ele foi à casa do terceiro porquinho. Olha só, quando ele chegou lá, ele tinha certeza que aquele porco tinha comida. Ele bateu na porta, a casa era de tijolo. Ele bateu e o porco não atendeu o lobo. E sabe o que foi que o porco fez? Começou a xingar a vovó do lobo. E ele disse, quando xingam a vovó dele, é a coisa pior que pode acontecer a um lobo. Ele fica muito furioso. E ele foi e tentou colocar aquela porta abaixo, porque ele ia entrar e ia surrar aquele lobo. Ele não ia fazer nada demais não, tá? Ele só ia surrar o lobo. Mas, na hora que ele bateu na porta, quem foi que chegou? Crianças. A polícia chegou no momento. E sabe, não é que o lobo, ele diz que quando xingam a vovozinha dele, ele se torna muito agressivo. E a polícia chegou e pegou o lobo com a boca na botija, como a gente diz, não é? E na hora que pegou o lobo com a boca na botija, ele não tinha como se defender. A polícia não ia aceitar aquela versão dele, não é? De contar que estava resfriado, que comeu os outros 2 porquinhos por conta do resfriado, para a comida não estragar e tudo mais. E ele diz uma coisa, tá? Ele diz que ele foi vítima de uma armação, que os repórteres não acharam interessante contar a verdadeira história de um lobo. Então enfeitaram e criaram toda uma outra versão da história, que é essa que a gente conta até os dias de hoje, né? Que o lobo tenta comer os porquinhos, que foi a primeira versão que eu contei para vocês. E aí, o que é que vocês acham? Será que o lobo realmente está certo? Que essa versão dele é verdadeira? Olha o que ele diz. Você sabia que uma notícia pode ter pontos de vista diferentes, assim como a história do lobo e os 3 porquinhos? Você sabe que o ponto de vista é o modo como se imagina ou se analisa uma situação específica, não é? Eu tive aquela primeira história dos 3 porquinhos e a segunda, que foi a verdadeira história dos 3 porquinhos, contada pelo lobo, não é? Então, existe aí 2 pontos de vista, não é verdade? Então, nessa história do lobo, ele contou a versão dele, um ponto de vista. Na outra que a gente viu, outro ponto de vista. Você sabia que algumas notícias são tendenciosas? Ou seja, alguns jornalistas utilizam do recurso jornalístico para colocar o seu ponto de vista e induzir ao leitor a pensar como gostariam? Vocês acham? Existe sim vários pontos de vista e que alguns repórteres, não é, eles usam esse recurso para enfeitar a notícia. Agora eu tenho uma notícia verdadeira que vocês já leram em outras aulas, que é sobre o lobo-guará, que é uma espécie inofensiva e desmistifica a história do lobo mau. Então essa história é verdadeira. E agora, daqui por diante, você já fica sabendo que quando tiver uma notícia, é importante você saber que existem várias opiniões e que o jornalismo sério não deve ser tendencioso. É ideal que aconteça imparcialidade. E a atividade complementar é essa. Se a notícia fosse imparcial sobre os acontecimentos apresentados nesse jornal aí, como seria a manchete? Marque uma das opções. Nós ficamos por aqui e eu te espero na próxima aula.
Tchau, tchau, crianças. Até a nossa próxima aula.